Antes de você dormir, eu quero que você permita que tudo o que aconteceu hoje comece a perder força dentro de você agora. Porque você não precisa carregar nesta noite o mesmo peso emocional, mental e interno que você sustentou durante todo o dia inteiro. Você não precisa continuar repetindo dentro da sua mente tudo aquilo que já te cansou, já te desgastou e já te sobrecarregou mais do que você percebeu ao longo do dia. Talvez hoje tenha sido um dia comum por fora, mas por dentro foi um dia intenso, cheio de pensamentos, responsabilidades, decisões, pressões silenciosas e pequenas preocupações que foram se acumulando até formar esse cansaço que você sente agora sem conseguir explicar exatamente de onde ele vem. E agora que a noite chegou, tudo aquilo que foi empurrado durante o dia começa a aparecer novamente, porque o silêncio não cria o peso. Ele apenas revela o que já estava dentro de você o tempo inteiro, esperando um momento de pausa para finalmente ser percebido. Mas você não está aqui por acaso. Você não chegou até este momento por coincidência. Existe algo te trazendo até aqui agora, como se fosse um chamado silencioso para você parar de lutar por dentro e permitir que sua mente comece a desacelerar. Agora, você não precisa resolver sua vida hoje. Você não precisa organizar seus pensamentos agora. Você não precisa encontrar respostas antes de dormir. Você só precisa permitir que sua mente pare de correr por alguns instantes. E talvez isso seja difícil, porque sua mente foi treinada para nunca parar, sempre pensar no próximo problema, sempre imaginar cenários, sempre tentar antecipar o futuro como forma de controle. Mas esse controle também cansa. Esse estado constante de alerta também desgasta. E você talvez tenha vivido tempo demais nesse modo, sem perceber o impacto que isso tem dentro de você. Agora, você não precisa lutar contra isso. Você não precisa forçar silêncio. Você não precisa expulsar pensamentos. Você só precisa deixar que eles percam força naturalmente. E enquanto isso acontece, você pode começar a perceber que existe um espaço dentro de você que não está em conflito. Um espaço silencioso. Um espaço que não precisa resolver nada. Um espaço que apenas observa. E você pode começar a descansar dentro desse espaço agora. Sem esforço, sem resistência, sem cobrança, só permitindo, só existindo. Só deixando o tempo passar sem pressão. E isso já é suficiente para começar a mudar seu estado interno. E agora, enquanto você continua aqui, você pode começar a perceber que não existe mais nada que precise ser resolvido neste instante. Tudo o que a sua mente tenta trazer como urgente pertence ao futuro ou ao passado, mas não pertence a este momento. Neste momento você não precisa carregar nada além da sua presença. E isso muda tudo por dentro, mesmo que de forma silenciosa. Porque grande parte do cansaço que você sente não vem apenas das coisas que acontecem, mas da forma como sua mente continua segurando essas coisas, mesmo quando elas já passaram ou ainda não chegaram. Agora você não precisa mais fazer isso. Você pode começar a soltar essa necessidade de manter tudo ativo dentro da mente. E enquanto você solta, você pode perceber que o corpo começa a responder. A respiração pode ficar um pouco mais lenta sem esforço. O peso nos ombros pode começar a diminuir de forma natural. O ritmo interno pode começar a desacelerar, sem que você precise controlar isso diretamente. Isso acontece quando você para de interferir no descanso. Você não precisa fazer o descanso acontecer. Você só precisa permitir que ele aconteça. E enquanto isso continua, você pode perceber que os pensamentos ainda podem aparecer, mas eles não precisam mais te puxar para dentro deles. Eles podem surgir e desaparecer sem que você precise segui-los. E isso cria um tipo de liberdade interna que talvez você não esteja acostumado a sentir. Porque durante o dia, você provavelmente está sempre reagindo a alguma coisa, sempre respondendo.
sempre resolvendo, sempre processando. Mas agora não. Agora existe apenas este espaço, este intervalo, este momento onde nada exige resposta imediata. E isso é extremamente importante para sua mente, porque ela não foi feita para funcionar em intensidade constante. Ela precisa de pausas para reorganizar tudo o que foi vivido. E se essas pausas não acontecem durante o dia, elas precisam acontecer em algum momento. E este momento pode ser agora. Você não precisa resistir ao descanso. Você não precisa tentar manter controle sobre ele. Você só precisa permitir que o fluxo diminua, permitir que o excesso de pensamento perca força, permitir que o silêncio interno cresça um pouco mais. E enquanto isso acontece, você pode simplesmente continuar aqui, sem pressa, sem expectativa, sem necessidade de mudar nada, apenas deixando o tempo passar de forma leve dentro de você. E agora, você pode começar a perceber algo ainda mais profundo acontecendo dentro de você. A necessidade de estar em controle o tempo todo começa a perder um pouco da força. Não desaparece de uma vez, mas já não domina você como antes neste momento. E isso já é suficiente para mudar o estado interno. Porque muito do cansaço que você sente não vem apenas dos problemas, mas da tentativa constante de controlar tudo ao mesmo tempo dentro da sua mente. Como se isso fosse evitar qualquer dor, qualquer erro, qualquer incerteza. Mas a vida não funciona assim. E sua mente também não foi feita para carregar esse nível de vigilância constante. Agora, por alguns instantes, você não precisa controlar nada, nem pensamentos, nem emoções, nem o futuro, nem o que passou. Você pode simplesmente deixar tudo existir sem interferir. E isso é descanso, não é fuga, não é fraqueza, é apenas uma pausa necessária. E enquanto você permite essa pausa, algo começa a se reorganizar dentro de você de forma natural, sem esforço, sem técnica, sem pressão. Você pode perceber que a mente começa a desacelerar em alguns pontos, mesmo que ainda tente voltar ao movimento habitual. Mas você não precisa seguir esse movimento. Você pode apenas observar e deixar passar. Como se cada pensamento fosse apenas algo distante, sem necessidade de resposta. E quanto menos você se envolve, menos energia ele consome. Agora você pode começar a sentir que existe um espaço interno mais silencioso surgindo aos poucos. Um espaço que não exige nada de você. Um espaço que apenas existe e você pode descansar dentro dele. E agora, enquanto você continua aqui, você pode perceber que não existe mais urgência real neste momento. A urgência que sua mente tenta criar não pertence ao agora. Pertence a lembranças ou expectativas, mas o agora não exige nada de você. E isso é algo que sua mente precisa reaprender. Existir sem pressão. Você não precisa resolver sua vida inteira agora. Você não precisa organizar todos os seus pensamentos agora. Você não precisa antecipar tudo o que pode acontecer. Você só precisa estar aqui. E isso já é suficiente. Agora você pode permitir que sua respiração se torne um pouco mais natural. Sem controle, sem esforço, sem técnica, apenas acontecendo. E enquanto isso acontece, você pode notar que o corpo começa a responder. Pequenas tensões começam a diminuir. A mente começa a perder intensidade em alguns pontos. E o sistema interno começa a sair do modo de alerta constante. Isso não acontece porque você forçou. Acontece porque você parou de resistir ao descanso. E isso muda tudo. Agora você não precisa mais acompanhar cada pensamento. Você pode deixá-los passar como algo distante, sem importância neste momento. E quanto menos você se envolve, mais espaço interno se abre. E nesse espaço, existe uma sensação de leveza começando a surgir. Não como algo explosivo, mas como algo sutil, constante, calmo. Agora você pode começar a perceber que descansar
não é apenas parar o corpo. É permitir que a mente deixe de trabalhar em excesso. E isso não acontece de uma vez. Acontece em camadas. E você já está saindo da primeira camada de tensão. Agora você pode ir um pouco mais fundo, sem esforço, sem resistência, apenas permitindo. E enquanto você permite, você pode perceber que não precisa resolver nem mesmo o que está na sua mente neste momento. Tudo pode esperar, tudo pode ficar para depois. Nada precisa ser resolvido agora. E isso não significa abandono. Significa maturidade interna, significa reconhecer limites, significa permitir descanso real. Agora você pode imaginar que tudo aquilo que estava pesado começa a perder força dentro de você. Não porque você está lutando contra isso, mas porque você parou de sustentar. E isso é essencial. Você não precisa carregar o dia inteiro dentro da sua mente enquanto tenta dormir. Você pode simplesmente deixar o dia ir, sem resistência, sem esforço, sem pressa. E enquanto isso acontece, você pode sentir que existe uma calma começando a se estabilizar dentro de você. Uma calma que não depende do mundo externo. Uma calma que nasce da diminuição do excesso interno. E isso já é suficiente. E agora, neste último momento, você pode simplesmente descansar. Sem tentar entender nada, sem tentar melhorar nada, sem tentar controlar nada. Tudo pode parar por um instante. E esse instante é suficiente. Você não precisa levar preocupações para o sono. Você não precisa carregar o amanhã hoje. Você não precisa resolver o que ainda não chegou. Agora é descanso. Agora é pausa. Agora é silêncio. E enquanto você dorme, seu corpo se recupera, sua mente desacelera. E tudo aquilo que estava sobrecarregado começa a se reorganizar de forma natural, sem esforço, sem controle, sem pressão. E amanhã, quando você acordar, talvez não perceba imediatamente, mas algo dentro de você estará um pouco mais leve, um pouco mais calmo, um pouco mais silencioso. E isso já é progresso. Agora você pode dormir em paz, porque você não está sozinho e não precisa carregar tudo.